A grama não é mais verde do outro lado, é só diferente, e diferente nem sempre é melhor. Eles achavam que tinham encontrado alguém melhor. Achavam que substituir você seria fácil. Eles olharam para você, olharam para a próxima pessoa e fizeram uma escolha, como se estivessem deslizando para a esquerda em algo inestimável. Mas aqui está o que eles não veem. O arrependimento é lento, mas sempre aparece. E quando aparece, ó, meus amigos, vai atingi-los como um trem. Antes de nos aprofundarmos nisso, façam-me um favor. Cliquem no botão curtir, inscrevam-se e fiquem comigo. Porque hoje não estamos apenas falando sobre por que eles vão se arrepender. Estamos falando sobre por que você nunca foi quem perdeu. Ei, pessoal, imaginem isso. Vocês entram em um restaurante chique e veem um cara sentado lá com um prato de bife quente, caseiro e perfeitamente preparado. Tem sabor, tem história, tem tudo de bom. Mas, de repente, o garçom passa com um prato de algo novo. Um prato da moda, caro e com aparência sofisticada. E assim, ele empurra seu bife, dá uma mordida no novo prato, e a princípio o sabor é incrível, diferente, emocionante. Mas então começa a ficar sem graça, falso, o bife que ele deixou para trás. Aquilo era real, era qualidade. Mas agora se foi. É exatamente isso que acabou de acontecer com vocês. Trocaram algo sólido, raro e real, por algo que parecia bom naquele momento. E acreditem, meus amigos, esse é um erro que eles não vão perceber imediatamente, mas vão perceber. No momento, eles estão empolgados. Estão na fase da lua de mel, se sentindo especiais, sentindo que fizeram a escolha certa. Acham que ganharam. Mas deixem-me dizer uma coisa: a dopamina é mentirosa. Ela faz as pessoas buscarem o novo em vez de apreciarem o que é valioso. Faz com que acreditem que, só porque algo parece bom agora, vai ser bom para sempre. Mas a verdade é esta: o que começa rápido, acaba rápido. E o que é construído por impulso, desmorona-se com a mesma rapidez. Eles acham que melhoraram, mas não veem as fissuras a formar-se. No entanto, não veem as dúvidas silenciosas a surgir. Não veem esse momento. E está chegando o momento em que eles começam a comparar, em que começam a perceber que o que deixaram para trás era, na verdade, a melhor coisa que já tiveram. E deixe-me dizer o que realmente vai atrapalhá-los. Não é a sua raiva, não é a sua tristeza, não é a sua reação, é o seu silêncio. Eles esperam que você chore, esperam que você observe, esperam que você se quebre. Mas no momento em que você não faz nada, no momento em que você desaparece, se concentra em si mesmo e continua vivendo como se eles nunca tivessem importado. É aí que começa o arrependimento, porque as pessoas não entram em pânico quando veem você sofrendo. Elas entram em pânico quando veem você prosperando sem elas. E é aí que fica realmente divertido. Elas vão testar as águas. Eles sempre curtem aleatoriamente sua postagem. Ei, como você está às 1 da manhã. Uma pequena isca só para ver se você morde, porque agora, eles perderam a refeição que jogaram fora. Mas, a essa altura, meus amigos, você estará muito à frente para se importar, porque você não é uma opção. Você não é um plano B. Você não é algo que pode ser substituído. Você nunca foi quem perdeu. Então repita comigo: eu sou insubstituível. Escreva isso nos comentários. Assuma isso, viva isso, e se você estiver pronto para ouvir exatamente porque a nova situação deles está condenada, fique comigo. Estamos apenas começando agora. Clique no botão curtir, inscreva-se e vamos lá. A ilusão de uma melhoria. As pessoas não vão embora em busca de algo melhor. Elas vão embora em busca de algo diferente, e diferente nem sempre é melhor. Elas achavam que tinham encontrado algo novo, algo empolgante, algo que faz você parecer o passado e essa nova pessoa parecer o futuro. Agora, parece que elas melhoraram, como se tivessem te deixado para trás,
como se você fosse apenas um trampolim no caminho delas para algo melhor. E esse pensamento está te consumindo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O que parece bom no começo nem sempre é o que dura. Imagina isso. Você está em uma loja segurando um relógio sólido, caro e bem feito. Ele é confiável, atemporal, algo que poderia durar a vida toda. Mas então, pelo canto do olho, você vê outra coisa. Um relógio mais chamativo, mais brilhante, mais moderno. Ele tem cores vivas, novos recursos, promessas de ser a melhor coisa do mundo. Então, naquele momento de impulso, você troca o produto original por algo que parece melhor. E, a princípio, parece uma ótima decisão. É novo, é empolgante, é diferente. Mas dê um tempo, porque aos poucos você começa a notar as peças baratas, o ajuste desconfortável, as pequenas coisas que não funcionam como deveriam, e então você percebe o relógio que você trocou. Aquele era o verdadeiro. E agora ele se foi. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Eles não encontraram alguém melhor. Apenas encontraram alguém novo. E a novidade passa. No momento, sua mente está pregando uma peça em você. Você está se perguntando: e se essa pessoa for realmente melhor do que eu? E se eles a amarem mais? E se eu nunca fui suficiente? Mas deixe-me dizer uma verdade que ninguém nunca fala. As pessoas que pulam de uma pessoa para outra não estão melhorando, estão fugindo. Elas não se consertaram, não descobriram o amor de repente, não se tornaram parceiras melhores da noite para o dia. Elas só encontraram alguém que ainda não conhece suas falhas. Porque, sejamos honestos, quando alguém te deixa por outra pessoa, não está procurando profundidade, está procurando distração. Estão atrás de um sentimento, não de um futuro. E os sentimentos mudam. E eu sei que agora é difícil acreditar que você está preso nesse lugar sombrio, se perguntando se você era o problema, se perguntando se talvez, apenas talvez, eles estavam certos em ir embora. E esse medo está mentindo para você, porque a verdade é que nunca foi sobre você. Era sobre a incapacidade deles de valorizar o que tinham enquanto tinham. Era sobre o vício deles na emoção de algo novo. Era sobre o vazio deles, um vazio que nenhuma pessoa nova, nenhum relacionamento novo, nenhuma emoção nova jamais será capaz de preencher. E acredite em mim, um dia eles vão sentir isso, porque um dia esse relacionamento novo e brilhante não vai mais parecer tão emocionante. Um dia, a pessoa nova não vai rir de todas as piadas deles, como você ria. Um dia, eles vão olhar para essa melhoria e começar a lembrar do que perderam. E aí, já vai ser tarde demais. Mas aqui está o que você precisa fazer agora. Você precisa parar de acreditar na mentira. A mentira de que eles são mais felizes sem você. A mentira de que encontraram algo melhor. A mentira de que você era fácil de substituir. Porque você, meu amigo, nunca foi o problema. Então, repita comigo. Eu não sou substituível. Escreva isso nos comentários. Assuma isso, viva isso, e se você achou isso poderoso, espere até ouvir o que vem a seguir, porque estamos prestes a falar sobre a única coisa que mais os destrói. O momento em que a fase da lua de mel começa a desmoronar. Fique comigo. Estamos apenas começando. A euforia sempre passa. Nada novo permanece novo para sempre. O brilho sempre desaparece, e quando isso acontece, a realidade bate forte. No momento, eles estão flutuando na emoção de algo novo, sentindo-se invencíveis, convencidos de que fizeram a escolha certa. Eles estão rindo mais, postando mais, agindo como se nunca tivessem sido tão felizes. E você está assistindo de fora, se perguntando se talvez, apenas talvez, eles estavam certos em ir embora. Talvez essa nova pessoa seja realmente melhor. Talvez você fosse o problema. Talvez o amor não tenha a ver com profundidade, mas com emoção.
com estar sempre buscando a próxima emoção. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu amigo. Emoção não é amor, e as alegrias nunca duram. Imagina uma criança que ganha um brinquedo novo. No momento em que a vê, seus olhos brilham, seu coração acelera e, por um tempo, é a única coisa com que se importa. Ela leva o brinquedo para todos os lugares, exibe-o, sente-se sortuda por tê-lo. Mas então, algo acontece. A novidade passa. A emoção do brinquedo que antes a fazia se sentir no topo do mundo desaparece. Ele começa a parecer apenas mais uma coisa espalhada pela casa. Ele não dá mais a mesma emoção, e de repente ela está procurando outra coisa, algo novo, algo que a faça se sentir viva novamente. É exatamente isso que está acontecendo em seu novo relacionamento agora. Porque a verdade é esta: ela não quer admitir, mas não se apaixonou por uma pessoa. Eles se apaixonaram por um sentimento, o sentimento de ser desejado, de ser escolhido, de estar animado com algo novo. E sejamos realistas, o início de qualquer relacionamento é uma emoção. As conversas tarde da noite parecem intermináveis. Cada toque parece elétrico. Cada momento parece ter saído diretamente de um filme. Isso se chama fase da lua de mel. E é a maior mentira. As pessoas acreditam no amor. Elas acham que, como é tão bom, deve significar algo profundo, algo real, algo duradouro. Mas o que elas ainda não percebem é que a euforia que estão sentindo não é amor, é dopamina. A dopamina é a substância química do cérebro que faz com que as coisas novas pareçam emocionantes. É o que faz com que o primeiro beijo pareça fogos de artifício. O que faz com que um relacionamento novo pareça a melhor coisa do mundo. Mas aí está o problema. A dopamina não dura. O cérebro se acostuma com tudo que é novo. O que antes era emocionante se torna rotina. O riso que antes parecia mágico se transforma em apenas mais uma conversa. As pequenas peculiaridades que eles achavam adoráveis no início logo começam a irritá-los e, assim, a euforia começa a desaparecer. A faísca começa a se apagar. A euforia começa a cair. E quando esse momento chega, é aí que eles começam a se lembrar de você. Porque aqui está o que eles ainda não percebem. Você não era apenas uma emoção. Você era profundidade. Você não era apenas novidade. Você era realidade. Você não era apenas alguém com quem eles se divertiam. Você era alguém com quem eles construíram algo. E quando essa euforia passar e a realidade se instalar, eles vão começar a comparar. Eles vão começar a perceber que a nova pessoa não os ouve da maneira que você ouvia. Eles não entendem seus humores da maneira que você entendia. Eles não têm a mesma conexão natural que os fazia se sentir vistos, seguros, compreendidos. E é aí que eles vão perceber. Eles não melhoraram. Eles apenas reiniciaram o relógio no mesmo ciclo. Mas deixa eu te dizer o que realmente vai afetá-los. Não é só o fato de que a emoção desaparece. É o fato de que, enquanto o novo relacionamento deles está caindo na rotina, você está crescendo. Veja, eles esperam que você fique parado. Eles esperam que você fique checando a página deles, chorando pelo que perdeu, sentindo que nunca encontrará alguém melhor. Mas no momento em que perceberem que você não está apenas bem sem eles, mas realmente prosperando sem eles, é aí que o arrependimento começa. Porque as pessoas não sentem o peso de suas decisões quando acham que venceram. Elas sentem quando veem que o que deixaram para trás não foi uma perda para você. Foi uma perda para elas. E eu sei que agora não parece assim. Agora parece que eles estão no topo do mundo, enquanto você está tentando descobrir como seguir em frente. Mas acredite em mim, o tempo tem um jeito de expor tudo. Essa euforia vai passar. Essa emoção vai desaparecer. E quando isso acontecer, eles vão olhar para trás e perceber que nada do que encontraram se compara ao que deixaram para trás. E você, meu amigo, estará muito à frente para se importar.
Repita comigo. Eu não persigo, eu não imploro, eu não desisto. Escreva isso nos comentários. Assuma isso, viva isso, porque o que vem a seguir é a parte que eles nunca esperam. O momento em que começam a comparar e percebem que perderam algo que nunca poderão substituir. Fique comigo. Estamos apenas começando 3. O momento em que a comparação acaba com tudo. Eles não substituíram você. Eles apenas adiaram a percepção de que ninguém mais jamais será você. No começo, eles se convenceram de que encontraram algo melhor. Disseram a si mesmos que essa nova pessoa era tudo o que você não era, que finalmente tinham subido de nível, que tinham passado para algo mais emocionante, mais gratificante, mais certo para eles. Mas o que eles não percebem é que a comparação está chegando para eles e, quando chegar, vai atingi-los de maneiras que eles nunca esperavam. Porque aqui está a questão sobre as pessoas que substituem outras rapidamente. Elas não seguem em frente de verdade. Elas apenas se distraem o tempo suficiente para ignorar o que perderam, e a distração só funciona por um tempo. No momento, elas estão curtindo a novidade, as risadas, a sensação de ter outra pessoa olhando para elas como se fossem especiais. Tudo parece perfeito. As mensagens são constantes. A atenção é grande. A emoção de começar de novo é inebriante. Elas se sentem validadas, escolhidas, como se tivessem tomado a decisão certa. Mas o que elas ainda não percebem é que isso não é amor. É uma repetição da mesma história que contaram a si mesmas antes, porque a verdade é que elas não partiram para encontrar algo melhor. Elas partiram para evitar se confrontar e, mais cedo ou mais tarde, vão perceber isso. Sempre começa pequeno, em um momento aleatório. Quando estão sentados com essa nova pessoa no meio de uma conversa e, do nada, sua voz ecoa na cabeça deles. Talvez seja a maneira como você costumava rir das piadas bobas deles ou a maneira como sabia exatamente o que dizer quando estavam estressados, ou como conseguia entendê-los sem que precisassem falar. Eles afastam esse pensamento, dizem a si mesmos que não é nada, se convencem de que essa nova situação é tão boa quanto a anterior, se não melhor. Mas então, isso acontece de novo, e de novo, e de novo. E de repente, ele não consegue parar de comparar. Ele começa a perceber as coisas que antes considerava naturais, a maneira como você o entendia, a maneira como você o fazia se sentir seguro, a maneira como você trazia à tona o melhor dele. E pior de tudo, ele começa a perceber que essa nova pessoa não está preenchendo o espaço que ele imaginava que preencheria. Você entra em um restaurante chique e vê alguém sentado à mesa olhando para um prato de comida que antes considerava uma refeição 5 estrelas. Mas, à medida que dão mais uma garfada, o sabor começa a mudar. O que antes era emocionante, agora parece sem graça. Os sabores não impressionam. Da mesma forma que eles beliscam a comida, tentando se convencer de que é ótima e que valeu a pena escolher. Mas, no fundo, eles sabem que não se compara. E a pior parte é que a refeição que eles tinham antes, aquela que eles rejeitaram, não está mais no cardápio. É exatamente isso que está acontecendo com eles agora. A mente humana tem uma maneira de romantizar o passado quando a emoção do presente começa a passar. E é exatamente isso que está acontecendo com eles. No começo, eles pensaram que estavam livres, que tinham escapado, que estavam entrando em um novo e melhor capítulo, mas agora estão percebendo que não escaparam de nada. Eles apenas se colocaram no mesmo ciclo com uma pessoa diferente. E quando finalmente admitem isso, é aí que o arrependimento começa a surgir. É aí que começam a percorrer mensagens antigas, reviver conversas antigas, tentando lembrar os detalhes do que tinham, mas não davam valor. E é aí que começam a se perguntar se cometeram um erro. Mas aqui está a parte que mais os assombrará. Não é só o fato de terem perdido você, é o fato de terem perdido a versão de você
que ainda se importava, porque enquanto estavam ocupados, se convencendo de que fizeram a escolha certa, você estava crescendo, se curando, se transformando em uma versão de si mesmo que não espera mais, não se pergunta mais, não dá mais energia para pessoas que não viram o seu valor da primeira vez. E agora, são eles que ficam se perguntando. São eles que verificam sua página, procurando sinais, esperando que talvez, apenas talvez, você ainda se importe. Mas quando não veem nada, quando percebem que você seguiu em frente sem olhar para trás, é aí que realmente percebem, porque nada assombra mais uma pessoa do que a percepção de que jogou fora algo que nunca poderá ter de volta. E eu sei que agora pode parecer que eles estão ganhando, que seguiram em frente sem esforço, enquanto você ficou para trás, lidando com o peso da escolha deles. Mas, acredita em mim, esse sentimento é temporário, porque não importa o quanto eles tentem se convencer de que tomaram a decisão certa. O tempo tem um jeito de expor a verdade, e quando isso acontecer, eles vão ver o que perderam, e nessa altura, você já estará muito à frente para se importar. Repita comigo. Eles vão comparar e vão se arrepender. Escreva nos comentários. Assuma isso. Viva isso. Porque o que vem a seguir? É a parte que eles nunca viram. Chegará o momento em que o novo relacionamento deles começará a desmoronar e a realidade das escolhas deles finalmente os atingirá. Fique comigo. Estamos apenas começando. 4. Eles achavam que podiam te substituir, mas não podem. Você não substitui algo raro. Você não substitui algo real. Você só percebe o valor disso quando é tarde demais. Eles foram embora como se não fosse nada. Como se você fosse apenas mais uma parada no caminho deles para algo maior. Como se o amor fosse uma máquina de venda automática onde eles podiam simplesmente inserir uma moeda e obter algo mais novo, mais brilhante e mais emocionante sempre que quisessem. Na cabeça deles, eles se convenceram de que você era substituível, que o que você lhes deu era padrão, que eles poderiam encontrar outra pessoa para lhes dar o mesmo amor, a mesma lealdade, a mesma presença. Mas o que eles não entendem? No entanto, você não era uma pessoa do tipo copiar e colar. Você era o original. E não importa o quanto eles tentem agir como se tivessem melhorado, a verdade está surgindo. Eles não substituíram você. Eles apenas adiaram a percepção de que ninguém mais jamais será você. No momento, eles ainda estão vivendo a ilusão, a mentira de que, desta vez, é diferente, a qual se agarram desesperadamente. Eles se convenceram de que o novo relacionamento é a resposta para tudo, que essa pessoa é exatamente o que estavam procurando. Mas é sempre assim que acontece. O tempo expõe tudo e vai mostrar para eles que o que eles têm agora não é melhor. É só novo. E novo não significa profundo. Novo não significa real. Novo não significa amor. Eles achavam que poderiam pegar tudo o que você lhes deu. Todo o carinho, toda a segurança, toda a energia, e simplesmente encontrar isso em outro lugar. Mas o que eles estão começando a perceber? Nem todo mundo ama como você amava. Nem todo mundo se mostra como você se mostrou. Nem todo mundo vai tolerar suas falhas, entender seus humores, apoiar seus sonhos como você fez, e essa percepção vai doer. Imagine alguém que perde um relógio raro, feito sob medida, único, construído especialmente para essa pessoa. No começo, ela dá de ombros. Diz a si mesma que está tudo bem, que vai comprar outro, que vai encontrar algo ainda melhor. Então sai, compra um relógio novo e chamativo, algo que parece bom, algo na moda. Mas então, ao usá-lo, começa a perceber algumas coisas. O peso não é o mesmo, a sensação não é a mesma. Ele não se encaixa bem no pulso, não tem o mesmo significado. E então percebe. O que tinha antes não era apenas mais um relógio. Era raro,
era valioso e era deles. Mas quando percebem isso, já é tarde demais, porque agora outra pessoa tem o que eles antes consideravam garantido. É isso que está acontecendo com eles, mesmo que ainda não percebam. Eles achavam que poderiam simplesmente colocar outra pessoa no seu lugar e seguir em frente. Mas o que eles não entendem é que conexão não é algo que se pode fabricar. E o amor que você lhes deu, que foi construído, que foi conquistado, era algo que eles nunca mais terão. Eles achavam que poderiam encontrar outra pessoa. Você achava que esse amor era algo ilimitado, que pessoas boas, corações bons e conexões profundas estavam por toda parte. Mas agora eles estão percebendo que não existem mais pessoas como você. E eu sei que, neste momento, você ainda está na fase em que parece que eles tiveram um final feliz e você foi deixado para trás. Parece que eles seguiram em frente sem hesitar, como se nem tivessem piscado antes de substituí-lo. E esse sentimento é devastador. Isso faz você questionar seu valor, faz você se perguntar se talvez você não fosse suficiente, se talvez eles realmente tenham encontrado algo melhor. Mas escuta, você nunca foi quem perdeu aqui. Porque uma pessoa que pode jogar fora algo valioso sem pensar é uma pessoa que nunca deveria ter tido isso. E um dia, quando as distrações acabarem, quando a emoção passar, quando eles finalmente ficarem sozinhos com seus pensamentos, é aí que eles vão perceber. Eles tinham algo raro, algo real, algo que não aparece duas vezes. E agora não podem recuperá-lo. E sabe qual é a melhor parte? Você nem precisa fazer nada, não precisa jogar jogos, não precisa provar seu valor, não precisa fazê-los ver o que perderam, porque o tempo já está cuidando disso para você. E enquanto eles ficam sentados, percebendo que não podem substituir você, que não podem recriar o que vocês dois tiveram, que cometeram o maior erro da vida deles, você estará ocupado demais, se tornando alguém a quem eles nunca mais terão acesso. Repita comigo: eu sou insubstituível. Eles sentirão minha falta. Escreva nos comentários. Assuma isso. Viva isso. Porque o que vem a seguir? É a parte que mais os destrói. O momento em que seu silêncio fala mais alto do que as escolhas deles. Fique comigo. Estamos apenas começando. 5. O relacionamento construído sobre mentiras vai desmoronar. O que começa com engano vai terminar em destruição. A base que eles construíram nunca foi forte o suficiente para durar. No momento, eles acham que venceram. Eles estão vivendo em sua própria fantasia. Convencidos de que esse novo relacionamento é tudo o que sempre quiseram, eles estão postando mais, sorrindo mais, fingindo que finalmente encontraram seu par perfeito. Mas o que eles ainda não perceberam é que um relacionamento construído sobre traição, conveniência e a emoção da fuga nunca foi feito para durar. Eles podem não ver ainda, mas as rachaduras já estão se formando. A base já está fraca, e mais cedo ou mais tarde, tudo vai desmoronar. Porque aqui está o problema das pessoas que pulam de uma pessoa para outra sem se curar, sem autoconsciência, sem nunca parar para refletir. Elas não crescem, não evoluem, não corrigem os padrões que as fizeram partir em primeiro lugar. Elas acham que o problema era você. Elas dizem a si mesmas que, se pudessem encontrar outra pessoa, alguém novo, alguém que não as desafiasse, não as chamasse a atenção, não visse suas falhas ainda, então elas finalmente seriam felizes. Mas o que elas não entendem é que a felicidade não é encontrada em uma nova pessoa. Ela é encontrada ao encarar a si mesmo, e elas fugiram em vez disso. Imagina isso, uma casa construída com materiais baratos, montada às pressas, sem nenhuma fundação de verdade. Apenas para parecer bonita por fora. A princípio, parece bom. As paredes estão de pé, a pintura está nova, o piso está polido, mas com o tempo as rachaduras começam a aparecer. O telhado começa a vazar.
A fundação começa a afundar. Toda a estrutura se torna instável, porque nunca foi sólida para começar. É exatamente isso que está acontecendo com o novo relacionamento deles. Superficialmente, parece bom, parece forte. Parece que foi a escolha certa, mas por baixo é oco. Não há profundidade, não há história, não há um vínculo real que os mantenha juntos. E quando chegar o primeiro teste real, quando as dificuldades da vida real surgirem, quando a fase da lua de mel acabar, quando as máscaras caírem, eles vão ver a verdade. Isso nunca foi real. Isso nunca foi melhor. Isso foi apenas uma distração. E eu sei o que você está pensando. Se eles são tão infelizes, por que parecem tão apaixonados? Por que parecem tão felizes juntos? Por que parece que eles realmente seguiram em frente enquanto você ainda está aqui, tentando descobrir como se curar? Mas deixe-me perguntar uma coisa. As pessoas que são realmente felizes precisam provar isso para o mundo? As pessoas que são realmente realizadas precisam continuar fingindo? Se o amor delas era tão real, se a conexão delas era tão profunda, por que parece uma encenação? Porque é exatamente isso, uma tentativa desesperada de convencer a si mesmas e a todos os outros de que fizeram a escolha certa. Mas, no fundo, elas sabem. E aqui está o que elas não esperam. Da mesma forma que conquistaram essa pessoa, da mesma forma vão perdê-la. Porque relacionamentos que começam com traição, desonestidade e egoísmo não se transformam magicamente em algo puro. Se mentiram para ficar juntos, se usam essa nova pessoa para escapar do vazio que sentiam por dentro, se achavam que fugir dos seus problemas iria, de alguma forma, criar algo saudável, então terão um rude despertar. Porque um relacionamento que começa com engano termina em destruição. Isso não é karma. É apenas assim que a vida funciona. Se eles puderam te deixar tão facilmente, o que os faz pensar que não serão deixados? Da mesma forma, se eles puderam te trair sem pensar duas vezes, o que os faz pensar que não serão traídos também? O ciclo sempre se repete, e quando isso acontecer, eles vão sentir exatamente o que fizeram você sentir. Mas nessa altura, você já não se importará. Porque enquanto o relacionamento deles se desfaz lentamente, enquanto eles ficam sentados a perceber que abdicaram de algo real por algo temporário, enquanto finalmente sentem a perda que pensavam que nunca sentiriam, você estará a ascender. Você estará mais forte, mais sábio, intocável. Você será a versão de si mesmo que nem mesmo os vê mais como relevantes. E isso é o que mais os assombrará. Porque eles esperavam ainda ter poder sobre você. Eles esperavam que você estivesse observando, esperando, esperando. Mas em vez disso, eles perceberão que a única pessoa que ainda olha para trás são eles. Então, repita comigo. O que eles construíram desmoronará, e eu me levantarei. Escreva isso nos comentários. Assuma isso, viva isso. Porque o que vem a seguir? É a parte que eles nunca esperaram. O momento em que eles tentam voltar, só para perceber que você já se foi. Fique comigo. Estamos apenas começando. 6. Quando eles tentarem voltar, mas for tarde demais, eles sempre voltam. Mas quando o fizerem, você não estará mais lá no início. Eles não sentirão isso no início. Eles se convencerão de que fizeram a escolha certa. Eles vão aproveitar a euforia de algo que você os convenceu de que era uma melhoria, convencidos de que deixar você para trás foi a melhor decisão que já tomaram. Eles vão agir como se estivessem livres, como se tivessem entrado em algo maior, algo melhor, algo que os faz sentir vivos novamente. E por um tempo, eles vão acreditar nisso. Mas o tempo tem uma maneira engraçada de revelar a verdade. E logo a empolgação vai passar. A rotina vai se estabelecer na realidade de quem eles são. A mesma pessoa que fugiu do amor verdadeiro. A mesma pessoa que achou que poderia substituir algo raro.
vai começar a se infiltrar. E é aí que eles vão sentir. É aí que vão começar a pensar em você. É aí que vão perceber que nunca realmente seguiram em frente. Tudo começa com uma lembrança, um momento aleatório quando menos esperam. Talvez seja uma música tocando ao fundo que os leve de volta a uma viagem de carro, com você cantando desafinado, rindo de algo que só vocês dois entenderiam. Talvez seja passar por um lugar onde vocês costumavam ir juntos, e de repente eles sejam inundados pela sensação de estar com você, pela maneira como você os fazia se sentir, vistos, compreendidos, seguros. Talvez não seja nada, apenas silêncio. Apenas uma noite tranquila em que, pela primeira vez, eles não têm distrações, nenhuma emoção nova para manter a mente ocupada. E nesse silêncio eles sentem o vazio, sentem aquilo de que tentaram fugir, sentem o peso do que perderam. E é aí que eles percebem. Você não era apenas mais uma pessoa na vida deles. Você era a pessoa que eles nunca deveriam ter deixado ir. No começo, eles vão tentar reprimir isso. Eles vão dizer a si mesmos que é só nostalgia, só um pensamento passageiro, só a mente deles pregando uma peça. Mas quanto mais tentam ignorar, mais alto fica. Eles começam a checar sua página, rolando pelas fotos antigas, imaginando se você ainda pensa neles, se ainda sente saudade, se ainda atenderia se eles entrassem em contato. E quando percebem que não, é aí que o verdadeiro pânico se instala, porque agora você não é apenas alguém que eles deixaram para trás. Agora você é aquele que escapou. Imagina isso. Você entra na sua loja favorita, aquela que sempre tinha o que você precisava, sempre tinha o que você amava. Você achava que ela sempre estaria lá. Então, você nunca realmente a valorizou enquanto a tinha. Mas um dia você aparece e ela não está mais lá. Sem aviso, sem explicação, simplesmente sumiu. E de repente, você percebe que aquela loja não era apenas mais uma opção. Era a única. É exatamente assim que eles vão se sentir quando finalmente tentarem te alcançar, só para descobrir que você não está mais ao alcance deles. E deixa eu te contar como isso vai acontecer. Não vai ser um momento grandioso e dramático. Não vai ser um grande pedido de desculpas com flores e discursos sobre como eles estavam errados. Vai ser algo sutil, uma mensagem aleatória à 1 da manhã. Um like em uma postagem sua de meses atrás. Uma tentativa fraca de puxar conversa do nada. E quando você vir isso, vai sentir aquela versão antiga de si mesmo. Aquela que teria se agarrado à esperança. Aquela que teria aproveitado a chance de consertar as coisas, de provar seu valor, de encerrar o assunto. Mas dessa vez, você não vai sentir o mesmo. Desta vez, a mensagem deles não vai fazer seu coração acelerar. Desta vez, você não vai se perguntar o que isso significa. Não vai perder horas pensando demais, porque desta vez você sabe exatamente o que isso significa. Eles perderam você e agora estão percebendo isso. Mas o mais poderoso é que você não pode fazer nada. Nenhuma resposta, nenhuma reação, nenhuma explicação. Porque o maior castigo deles não é perder você, é saber que nunca poderão ter você de volta. Eles esperavam que você estivesse esperando, esperavam que você ainda se importasse. Eles achavam que poderiam voltar à sua vida quando quisessem, como se tivessem feito um favor ao ir embora. Mas agora, eles são apenas mais um fantasma do seu passado. E isso vai assombrá-los mais do que qualquer outra coisa jamais poderia. E eu sei que agora pode parecer que eles têm todo o poder, que eles conseguiram ir embora sem consequências, que você é quem ainda carrega o peso do que aconteceu. Mas acredite em mim, o tempo sempre muda o equilíbrio, e quando isso acontecer, eles serão os únicos a sentir exatamente o que você sentiu. E nessa altura, você já estará muito à frente para se importar. Então repita comigo.
Quando eles perceberem o que perderam, eu já estarei muito à frente para me importar. Escreva isso nos comentários. Assuma, viva isso, porque o que vem a seguir? É a parte que finalmente os destrói. O momento em que eles percebem que não só perderam você, mas perderam a melhor coisa que já tiveram. Fique comigo. Estamos apenas começando. 7. O momento em que eles percebem que você era a melhor coisa que já tiveram. Você não percebe o valor do ouro quando está ocupado demais atrás de moedas. No começo, eles não percebem isso. No começo, eles dizem a si mesmos que fizeram a escolha certa, que se afastar de você foi a coisa mais inteligente que já fizeram. Eles se convenceram de que o novo relacionamento é tudo o que faltava, que finalmente encontraram o que procuravam, que desta vez é diferente. Eles se sentem confiantes, certos, intocáveis, mas o tempo tem um jeito de humilhar as pessoas. E quando a distração desaparece, quando a emoção se acalma, quando a novidade da situação passa, eles ficam com nada além da realidade do que abriram mão. E é aí que eles percebem. Você era o melhor que eles já tiveram, e eles te deixaram ir como se você não fosse nada no começo. Eles vão tentar lutar contra isso. Dirão a si mesmos que não se importam, que não sentem sua falta, que seguiram em frente. Mas então, as pequenas coisas começam a surgir. Eles ouvem sua música favorita no rádio e, de repente, estão de volta no carro com você, cantando a plenos pulmões, janelas abertas, sentindo-se livres de uma forma que não sentiam desde então. Eles veem alguém na multidão que se parece com você por um segundo e o coração deles dá um salto antes de perceberem que não é você. Eles pegam o celular à noite, rolando a tela, procurando, esperando apenas descobrir que você não está mais lá. E é aí que o pânico começa. É aí que eles começam a entender que o que tinham com você não era apenas mais uma história de amor, era algo verdadeiro. E agora se foi. Eles achavam que poderiam encontrar outra pessoa como você. Achavam que o amor era algo que podiam substituir, como uma jaqueta perdida, algo que poderiam pegar de volta quando quisessem. Achavam que outra pessoa os faria se sentir como você, os amaria com a mesma profundidade, a mesma paciência, a mesma lealdade. Mas agora eles percebem. Pessoas como você não aparecem duas vezes e, por mais que tentem, nunca conseguirão recriar o que tinham com você. Imagine isso. Um jogador senta-se à mesa de um cassino, jogando com mão firme, ganhando pouco a pouco, construindo algo sólido. Mas a ganância sussurra em seu ouvido, dizendo que ele pode fazer melhor, dizendo para apostar tudo. Então, ele pega o que tem, empurra para o centro da mesa e aposta tudo em um único lançamento dos dados. E naquele momento, ele se sente imparável, certo de que está prestes a ganhar muito. Mas então, ele perde tudo o que tinha. E enquanto se afasta de mãos vazias, ele olha para trás, para a mesa onde antes tinha algo valioso, algo seguro, algo real. E agora não pode mais ter de volta. É exatamente isso que acabou de acontecer com eles, porque eles não estavam apenas em um relacionamento com você. Eles estavam com alguém que realmente se importava, alguém que os via, alguém que lhes dava um amor que não era superficial, não era temporário, não era baseado em conveniência. E agora, quando olham para a pessoa que escolheram em vez de você, começam a perceber as diferenças. A forma como as conversas não fluem tão facilmente. A forma como o conforto não está presente. A forma como algo simplesmente parece errado. E por mais que tentem ignorar isso no fundo, sabem que trocaram algo inestimável por algo temporário. E deixe-me dizer-lhe o que realmente vai assombrá-los. Não é só o fato de terem perdido você, é o fato de você ter deixado de se importar. Porque no momento em que perceberem que cometeram um erro, eles farão o que todo mundo faz. Quando o arrependimento os atingir, eles vão testar as águas, talvez entrem em contato, mandem uma mensagem casual do tipo:
E aí, como você está? Como se nada tivesse acontecido. Talvez curtam uma foto antiga só para ver se você percebe. Talvez eles vão encontrar alguma desculpa para puxar conversa, fingindo que não têm segundas intenções, quando na verdade estão esperando por outra chance. Mas a essa altura, você já não estará mais lá. Porque a pessoa de quem eles se lembram, aquela que teria aproveitado a chance de consertar as coisas, que teria se agarrado à esperança, que os teria aceitado de volta sem hesitar, essa versão de você se foi e, em seu lugar, está alguém mais forte, alguém que não espera mais que as pessoas percebam seu valor, alguém que vê seu próprio valor tão claramente que não precisa mais que outra pessoa o confirme. E é isso que vai quebrá-los. Não apenas o arrependimento, não apenas a percepção, mas a verdade de que eles nunca poderão ter você de volta. E eu sei que agora você ainda pode sentir o peso da decisão deles. Você ainda pode ter momentos em que se pergunta se eles estão mais felizes, se eles pensam em você, se eles vão perceber o que perderam. Mas acredite em mim, eles vão perceber. Pode não acontecer hoje, pode não acontecer amanhã, mas um dia, quando eles menos esperarem, vai atingi-los como uma onda da qual não podem escapar. E quando isso acontecer, você estará muito à frente para se importar. Então, repita comigo. Eu fui o melhor que eles já tiveram e nunca vou olhar para trás. Escreva isso nos comentários. Assuma. Viva isso. Porque o que vem a seguir? É a parte que realmente acaba com eles. O momento em que você constrói uma vida tão poderosa, tão intocável, que eles percebem que não perderam apenas você. Eles perderam a melhor versão de você. Fique comigo. Estamos apenas começando.